através das canções que a gente sempre tem feito nessas lives. Quanto é importante. Render a ti adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração, render a ti adoração e derramar esse é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, oh, leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Glória a Deus, glória a Deus. Queria convidar você agora a desacelerar o teu coração aí onde você está.
você pudesse agora se permitir mergulhar em águas profundas daquilo que Deus tem para falar para nós essa noite. Nós entendemos que aquilo que Ele tem para nós sempre é, independente da notícia que você receba do Senhor, sempre será bom, sempre será perfeito, sempre será agradável. A gente tem falado aqui nessas lives, nesses dias difíceis, quase 4 meses, né? De que a nossa confiança e a nossa esperança é em Deus. Quando nós esperamos em Deus, não existe frustração em nosso coração. Quando nós confiamos em homens, em pessoas, em seres humanos, nós falhamos quando colocamos a nossa esperança no lugar errado. Então eu queria que você pudesse agora fechar os seus olhos. Vamos receber agora a palavra que inspira tudo isso aqui, que faz tudo acontecer, é a palavra do Senhor, tá bom? Feche os teus olhos aí no teu lugar, você que pode. Senhor Jesus, muito obrigado pela paciência que o Senhor tem tido conosco, pela graça imerecida que o Senhor tem derramado sobre o nosso coração, Senhor. Nós queremos aqui nesse momento, Pai, nos permitir, Senhor Jesus, sermos canal de bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor, começando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos aqui virtuais, pela internet. Alguns conhecemos, outros não. Que nós possamos ser bênção onde estivermos, Pai, que a nossa vida possa ser sempre para a Tua honra e para a Tua glória. Mais uma vez te pedimos que nosso coração possa estar pronto a receber, os nossos ouvidos prontos a ouvir e a nossa mente pronta a entender aquilo que Tu tens para nós. Não aquilo que queremos, não aquilo que a nossa vontade quer, não aquilo que as nossas expectativas esperam, mas aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Que o pastor, essa noite, não fale daquilo que é do seu coração, daquilo que é dos seus pensamentos, daquilo que é a opinião dele. Que da mesma forma que nós somos prontos a receber, sem expectativa nenhuma, que ele possa ser canal para falar. E que se que aquilo que o Senhor diz é bom, perfeito e agradável, nós estamos satisfeitos, Senhor Jesus. Essa noite possa ser uma noite de transformação. Já começou sendo, que ela possa terminar também nessa live, sendo bênção e transformação para todos nós. A gente sempre tem dito, Senhor Jesus, quando entramos ou vamos na casa do Senhor, que nós possamos sair diferentes de como entramos, que nós possamos assistir essa live e ser pessoas diferentes depois daquilo que o Senhor vai falar no nosso coração. Nós possamos jogar em terra fértil, que possa frutificar para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Jesus. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu não sei onde você vai acompanhar essa live, se é no teu tablet, celular, na tua Bíblia física, enfim, não sei se é na tua mesa do café, ou sentado no sofá, ou assistindo a TV, mas que você possa agora ser ministrado e tocado pela palavra do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor ainda está nos ofertando, quarta-feira, o dia que o Senhor criou com bons propósitos para cada um de nós. Essa é a nossa certeza absoluta e por isso louvamos, o adoramos, por estarmos aqui nesse corpo de carne, respirando. Aliás, Jesus Cristo é o nosso respirar, é a nossa vida em nós. Aleluia! É bom ter você comigo nesta noite, num só espírito, num só propósito, numa só finalidade, de adorarmos aquele que reina, aquele que criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E nós estamos em cruz, hein? Estamos aqui por predestinação. Aleluia! Então, até o término dessa live, desse culto online, Deus há de falar ao teu coração. Vamos ainda apresentar louvores, adorações ao nosso Deus. Somos gratos a Ele, o reconhecemos todos os dias da nossa existência. Vamos então à reflexão desta noite, que está no livro de Tiago, no capítulo 4, por gentileza. Se você puder acompanhar comigo, faça-o nesta hora. Se você puder, parar um pouquinho. Não sei se você está em alguma atividade residencial, na empresa, não importa onde você esteja. Se você puder parar um pouquinho, como fez Maria,
quando recebeu o Senhor Jesus na sua casa. Não faça que nem Marta, estava preocupada com muitas coisas. Maria, porém, escolheu a boa parte. Ela foi ensinada, foi ali ministrada pelo Senhor Jesus, o Senhor de sua vida. Então, ela deu aquela oportunidade para ela mesma ser aconselhada, ser ensinada pelo Senhor Jesus. O que nós fazemos aqui nas nossas lives? Aprendemos juntamente, né, num só propósito. Crescemos, avançamos. Esse é o tema. Aleluia. Quando eu estava confeccionando esse tema, realmente me veio à mente muitas das coisas que eu vivenciava antes da conversão. Porque eu determinava o meu caminho. Eu determinava todas as coisas em relação ao meu viver, em relação a tudo que diz respeito à minha vida. Hoje é diferente. Hoje, se Deus quiser, assim será. Então, esse é o tema, o se Deus quiser, para todas as áreas da nossa vida. Traduzindo, se for vontade de Deus, assim seja. Se não for, certamente recebemos dele o não, para que possamos entender que Deus sempre quer ou vai querer o melhor para nossas vidas. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Esse é o tema, o Deus de Todo-Poderoso, o Deus que nos chamou de antemão para juntos seguirmos, acreditarmos nele. O sim de Deus é muito importante, como também o não. Estamos aptos. Aliás, nós que somos homens e mulheres que estamos servindo a Deus há anos, já compreendemos perfeitamente que tudo coopera, tudo contribui para o nosso bem. Então, se Deus quiser, assim será. Então, devemos respeitar esse Deus quiser para todas as áreas da nossa vida. Então, Tiago 4, do versículo 13 ao 15. Escreve Tiago: atendei agora vós que dizeis. Quer dizer que Tiago ouviu, presenciou pessoas falando algumas coisas que rapidamente repreendeu todas elas, exortou todas elas pela direção de Deus. Depois de 2 pontos diz: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vamos ter muitos lucros em respeito a essa mercadoria, esse negócio que vamos fazer nesse tal lugar. No versículo 14, diz Tiago: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. No verso 15 diz assim: em vez disso, devias dizer, 2 pontos, se o Senhor quiser. Aqui entra o tema desta noite, a reflexão. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. No 16, agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância é semelhante ao maligno. Então, eu estava confeccionando essa reflexão, como eu disse aqui, no preâmbulo, me veio à mente as decisões que eu dizia: se eu quiser, eu faço isso, aquilo, outro. E fazia, mas às vezes era decepcionante. Às vezes chorava. Às vezes não dava certo aquilo que eu tinha decidido. Por exemplo, eu disse aqui em umas lives que nós não somos robôs. Claro que tem momentos que a gente tem um querer e Deus respeita. Por exemplo, hoje eu vou tomar um sorvete. Hoje eu vou no shopping. Hoje eu vou comprar um jeans. É muito natural você ter essa vontade e dizer: eu quero essa calça, eu quero esse terno, eu gostei desse terno.
Deus respeita esse nosso querer, né? Se eu querer, mas não aquele querer com jactância, com orgulho. Se eu querer, eu vou arrebentar esse ano. Se eu querer, eu vou ser isso, aquilo, outro. Então, isso está fora de conotação. Digo porque nós conhecemos Deus, exceto aqueles que não conhecem Deus, né? Você vê que esses mercadores aqui, talvez conhecia Deus por ouvir falar. E Tiago repreendendo eles, para não dizer, olha, vou para tal lugar, vamos negociar, vamos ter lucros, vamos arrebentar, vamos conquistar. Então, Tiago diz, olha, em vez de vocês falarem isso, vocês deveriam usar outra exclamação, outro dizer, se Deus permitir, se for vontade de Deus, iremos para a cidade tal e vamos negociar. Se for vontade de Deus, iremos. Se não for, ficaremos aqui, vamos negociar aqui e certamente Deus vai operar. Isso chama-se sensatez. São pessoas que respeitam o querer de Deus, a vontade soberana do Senhor. Mas antes de eu entrar propriamente na introdução desse texto, quero apresentar textos, acréscimos, compatíveis a respeito desse assunto, quando o homem de Deus, profetas, o próprio apóstolo Paulo, conhecendo que a vontade de Deus era maior do que a dele, muitas das vezes ele usava essa expressão, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, assim será, etc, etc. Vamos ver então rapidamente, que o nosso tempo hoje é curto, Provérbios, conhecido por nós, Provérbios, capítulo 19, vamos lá, rapidamente. Provérbios fica depois do livro de Salmos. No capítulo 19, no verso de número 21. Provérbios, capítulo 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Deus jamais vai impedir que você possa ter sonhos, projetos, etc. e etc. Veja o que Salomão escreve. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, nós estamos dissertando essa reflexão que está no livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao 15. O se Deus quiser, para todas as áreas da nossa vida. Importante esse tema, né? Romanos 1:10. Porque Deus, a quem sirvo, que coisa linda, né? Em meu espírito. Quer dizer que Paulo não servia a Deus na carne, embora ele era zeloso para não dar lugar às coisas erradas, para atingir o seu corpo físico. Mas ele servia a Deus no espírito. Estava unido com Deus no espírito. Aleluia! Que, em algum tempo, diz Paulo aos irmãos que estavam em Roma, igreja presente, pela vontade de Deus, traduzindo, se Deus quiser, se me ofereça a ocasião de visitar-vos. Então, Paulo está dizendo, se for a vontade de Deus, se Deus quiser, irei vê-los, irei visitá-los, respeitando, assim, a vontade de Deus. Vamos ver outro texto, ainda na Epístola aos Romanos, no capítulo 15, por favor. Romanos, capítulo 15, agora no verso de número 32. Romanos, capítulo 15, verso 32. Diz assim, amados irmãos, aleluias, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, traduzindo, se Deus quiser, se Deus permitir, se for a vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, aleluia, e possa recrear-me convosco. Mais uma vez, Paulo respeitando a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, irei vê-los para recrear com todos vocês. Traduzindo, me alegrar com todos vocês. Aleluia! Isso é maravilhoso. Mais um texto. 1 de Coríntios, vamos ver aqui, um pouco à frente. 1 de Coríntios, capítulo 4,
verso 19. 1 de Coríntios, capítulo 4, verso 19. Diz assim na palavra do nosso Deus. Aleluia! Mas em breve irei visitar-vos. Agora o povo de Corinto. Paulo queria fazer uma visita breve, porque Paulo trabalhava muito, fazia viagens missionárias, evangelizando o mundo daquela ocasião, oicomene, no Império Romano. Aleluia! Se o Senhor quiser, olha, outra vez, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Veja só, irmãos, mais uma vez, Paulo colocando a vontade de Deus como prioridade de suas visitas, de suas idas e vindas. Isso é respeitar a vontade de Deus. Será que respeitamos essa vontade de Deus? Ou impomos diariamente, eu quero isso, vou fazer isso, aquilo, outro, sem consultar a Deus, sem buscar a verdadeira orientação do nosso Deus? Estão compreendendo o que Deus está falando nesta noite? É muito importante essa reflexão em nome de Jesus. 1 de Coríntios 16 ainda. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 7. Diz assim na palavra: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permite. Que coisa linda, irmãos! Se o Senhor permitir, assim será, assim se cumprirá. Então, nós temos que sempre apresentar a Deus sonhos, projetos, vontades, etc., etc., pedindo a Deus: Senhor, se o Senhor permitir, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, assim será. Se o Senhor não quiser, o Senhor falará não. Talvez não seja a hora, não é o momento, e temos que respeitar e dar graças a Deus por isso. Isso é uma prova que Deus está nos liderando, está nos conduzindo, está nos ensinando da maneira que devemos servi-lo. Aleluia! Não querendo fazer a nossa própria vontade, mas a vontade dele. Vamos dar um pulinho lá no livro de Hebreus. Hebreus 6, 3. Diz assim: isso faremos se Deus permitir. Aleluia! Esse texto aqui fala da exortação ao progresso da fé. E dentro desse contexto, Paulo está respeitando a vontade soberana do Senhor. Isso faremos se Deus permitir. E nós temos que colocar isso em todas as áreas da nossa vida. Se eu quero fazer alguma coisa, se eu tenho algum desejo, primeiro devo apresentar a Deus, para que Deus possa confirmar ou não, decidir ou não. Porque lemos lá em Provérbios 19, 21, se eu não me engano, que a última resposta vem dos lábios do Senhor, sempre para o nosso bem. Eu tenho aqui outros textos, mas vou deixar para outra oportunidade. Então, meus amados irmãos, igreja mística do Senhor, mais do que vencedores. Se alguém tem algum projeto, repito, deve apresentar a Deus algum sonho, alguma finalidade, algum caminho a percorrer. Apresente a Deus, se ele vai confirmar ou não. Esse texto de Tiago, que abre a minha homilia, esse texto de Tiago fala aos mercadores que queriam viajar sem consultar Deus. Queriam para tal cidade, né, vender, negociar artigos, tipo bazar, né? Nós vamos ver daqui a pouco lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 25, que muitas pessoas daquela ocasião faziam bazar. Montavam bazar numa cidade, daqui a pouco ia para outra cidade para negociar, não é verdade? Lá em bazar,
Nosso ministério gosta de fazer muito bazar para recolher verbas para a manutenção da congregação. Porque não devemos depender somente de dízimos e ofertas, que são bem-vindos, que os generosos entregam por amor a Deus, reconhecendo que tudo que eles têm, tudo que eles conseguem, vem da parte de Deus. Então, havia muitas pessoas que gostavam de negociar numa cidade, daqui a pouco iam para outra cidade. Então, Tiago exorta-os, isto é, exorta esses mercadores a não se vangloriar em sua própria capacidade, em comprar, vender, negociar, etc, etc. Eles deveriam demonstrar fé no Senhor e pedir a sua direção, depender da sua providência, em vez de acreditar em suas próprias capacidades. É assim que devemos servir a Deus, porque Deus nos dá a capacidade certa se pedirmos a Ele, se for vontade de Deus para tal negócio, tal projeto, tal propósito, tal vontade, assim será. E ninguém vai pedir uma crise, uma dificuldade, irmãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Está compreendendo? Está notando como é que nós devemos servir a Deus nesse sentido? Não querer impor nosso próprio querer. Repito, eu falei aqui no início, Deus respeita em algumas coisas esse nosso querer. Eu disse aqui, eu quero tomar um sorvete. É só que você que é diabético, né? Se tomar demais, né? Uma vez ou outra, etc. Tal, tudo bem, né? Taxa a subir lá para cima. Você tem problema de pressão, colesterol, você tem que comer comidas sadias. Sabe, se você não fizer isso, você vai acarretar problema para a sua própria vida, para a sua saúde. Somos sábios, né? Nesse sentido. Disse aqui, eu vou no shopping, eu quero comprar um jeans, uma camisa. Por exemplo, domingo eu ganhei no Dia dos Pais uma linda camisa. Então, foi meu filho, né, meu neto, minha nora que se uniram e botaram no coração. Eles tiveram essa vontade. Foram lá no shopping, me deram uma linda camisa para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa área financeira material mais e mais. É assim, irmãos. Mas há questões, há situações, há empreendimentos, projetos, há negócios, negociatas, que dependem da aprovação de Deus, depende da vontade de Deus. Se assim você deixar Deus agir, certamente aquilo que Ele preparou para você acontecerá em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a diferença daqueles que andam sob o querer de Deus e aqueles que forçam barra, querem sempre fazer a sua própria vontade, sempre lhe dão mal, sempre saem decepcionados, desiludidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus permitir, assim será. Então, Tiago exortou aqueles mercadores a não dizer, nós iremos, vamos negociar, vamos ter lucro, vamos arrebentar, vamos conquistar, vamos conseguir. Então, Tiago os exorta. Em vez de vocês falarem essas coisas, deveriam dizer, se Deus permitir, iremos para tal cidade e ali vamos negociar e vamos ter um bom lucro em nome de Jesus Cristo. Se Deus consentir, assim será conosco. Eu vou ler agora 1 Coríntios 16, depois eu vou ler lá em Gênesis que eu falei, mas eu vou ler aqui 1 Coríntios 16. Estamos na nossa live aqui da Congregação Evangélica Remanescente da Graça, o ministério segundo o preterismo total, absoluto. 1 Coríntios 16. Querer, estava aqui, né? Eu li hoje. 1 Coríntios, querer, já entrei na primeira carta, vamos para o capítulo 16, no verso 5 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 5 ao 9. Esse texto fala os projetos de Paulo. Irmãos, os projetos de Paulo sempre estavam baseados na vontade de Deus.
até porque foi o Senhor que o escolheu, o separou para ser apóstolo. Então, todos os projetos que Paulo traçava, ele vinha com inspiração de Deus, com uma vontade soberana do Senhor. Vamos ler então? Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Por que deveria? Por vontade própria? Não. Isso foi decidido por Deus, foi preordenado por Deus. Aleluias. No versículo 6. E bem pode ser que convosco me demore. Ele não afirmou, vou demorar aí com vocês. Então, o que ele diz? Bem pode ser, aleluia, que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno. Mas nunca dizendo, vou passar o inverno com vocês, eu vou ficar um bom tempo com vocês. Nunca falou isso, jamais poderia falar. Para que me encaminhes nas viagens que eu tenha de fazer. No versículo de número 7, diz assim: porque não quero agora ver-vos apenas de passagens. Veja, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Que coisa maravilhosa. Você está vendo? Esse apóstolo aqui, maravilhoso, no sentido de considerar sempre a vontade de Deus. Se Deus permitir, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, assim será. Mas nunca determinando algo que brotasse dele próprio. Vou passar o inverno com vocês, vou demorar, vou ficar 1 ano com vocês, 2 anos, 3 anos. No versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. No versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna, aleluia, para o trabalho. Qual era o trabalho de Paulo? Evangelizar. Disseminar o evangelho da graça de Deus. Se me abriu, aleluia, e há muitos adversários, há muitos antagonistas que não querem que o meu trabalho para a glória de Deus aumente, haja progresso, haja desenvolvimento. Então você vai vendo, irmãos, que a vida do apóstolo Paulo estava sobre a totalidade da vontade do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jeremias 10, 23, muito conhecido por nós. Jeremias também vivia e aceitou, se adequou o querer total de Deus, a vontade soberana de Deus, né? Jeremias 10, 23, conhecemos bem esse texto. Jeremias 10, 23, diz assim, aleluia, eu sei, quer dizer, ele estava ciente, estava convicto, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Vou fazer isso, aquilo, outro, minha vontade tem que prevalecer, não. Tudo que o profeta fez e realizou, ele o fez pela vontade de Deus. Ele o fez se baseando na vontade soberana de Deus, no querer de Deus, com a permissão de Deus. Nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Você está vendo? Então, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, sempre trilharam ou se permitiram serem guiados por Deus, segundo a sua boa vontade. E nunca eles se frustraram. Tiveram bom êxito em seus ministérios, em suas vidas com Deus. Assim é conosco, a mesma coisa. Vamos ler então lá Gênesis 37, versículo 5, que diz que naquela época muitas pessoas gostavam de fazer bazares, negociar, né? Eram mercadores. Gênesis 37, verso 25, diz assim na palavra. Então, se você tem um projeto, tem um sonho, tem uma vontade, presente a Deus, se for vontade de Deus, assim será. Se não for, será outra coisa. Aleluias. Gênesis 37, no versículo de número 25, diz assim na palavra. Aleluia. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas
que no original eram negociantes. Vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, olha aí, perfumes, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então, naquela oportunidade, se fazia muitos negócios, um bazar, perfumaria, etc, etc, etc. Então, aqueles mercadores, quando Tiago, capítulo 4, do 13 ao 15, queriam colocar em prática, visando eles, entendendo eles, que eles teriam capacidade suficiente de ir para tal cidade, negociar e ter lucro. Então, Tiago os exorta, vocês não deveriam dizer isso, se vangloriar, mas sim dizer se for a vontade de Deus. Se Deus permitir, assim será com cada um de nós. Por essa pequena palavra, eu creio que Deus falou, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Namoro, noivado, casamento, viagem. O que você quer? Eu quero ser um advogado, quero ser um juiz. Tudo bem, você tem que estudar, tem que ir a fundo, mas primeiro peça a direção a Deus. Senhor, quero, puxa vida, me identifiquei com fazer curso de direito, etc, etc. Na área que você quiser. Mas peça permissão a Deus. Sim, quando eu falo isso, em relação àqueles que obedecem a Deus, que são filhos de Deus, que são guiados por Deus. Porque o homem sem Deus, ele decide o que ele quer. O homem que não tem Deus, que não conhece Deus, ele decide o que ele quer. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu faço o que eu quero. Nós não. Nós estamos debaixo da proteção, mas também da palavra de Deus que nos ensina a sermos obedientes, humildes, respeitando sempre a vontade de Deus. Repito, nós não somos robôs, somos filhos de Deus. É um momento que você pode decidir o que você quer, né? Mas, quando se diz uma decisão para um futuro, algo que vai mexer com diversas estruturas, se você for uma pessoa sábia, eu sei que você é, você vai pedir orientação a Deus, aconselhamento, e esse conselho virá para que tu seja bem-sucedido, se for a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. Eu quero chamar minha esposa, pastor Ivonete, para que dê um abraço virtualmente às irmãs, os irmãos, e fazer oração em nome de Jesus. Aleluias. Graça e paz, pastor Ivonete Santos. A graça e a paz, Bispo Sérgio, a graça e a paz a todos os amados que assistiu aí, que ficou nos acompanhando nesta palavra maravilhosa, entregando tudo nas mãos de Deus, que tudo seja feito à vontade de Deus, né, meus amados? Como terminamos de ouvir essa palavra, então, tudo temos que fazer e colocar nas mãos de Deus, que tudo seja feito à vontade, se Deus quiser. Aleluia. Então, se Deus quiser, estamos no domingo, dia 16, estamos voltando a nos reunir na casa do Senhor, para ouvir a palavra do nosso Pai, para não... se não podemos nos abraçar, mas pelo menos estamos ali pertinho, um vendo aos outros, né? Não é, Bispo? Pessoalmente, Pessoalmente, é maravilhoso, graças a Deus. Como eu sempre, a gente nunca devemos perder a esperança. É verdade. Sempre a gente vê que começamos, lá se vai quase 5 meses. Eu digo, isso vai passar, porque Deus está no controle e tudo vai voltar ao normal. E graças a Deus estamos voltando, meus amados. A casa do Senhor está começando a reunir as suas ovelhas, os seus pastores, tudo dentro das normas, obedecendo aquilo que nós temos que fazer, vamos fazer. E o restante, com certeza, Deus faz. Aleluia. Graças a Deus. Meu boa noite, todo especial para todos vocês, que nos acompanhou. Estava com saudade de ouvir esta palavra, acabamos de ouvir e de nos alimentar, né? Que coisa boa, maravilhosa, como é que foi o seu dia, bem cansativo, você que trabalhou, chegou do seu trabalho, mas aqui... Você parou um tempinho para ouvir a palavra. A palavra renova, né? A palavra nos renova, a palavra nos fortifica. E a palavra de Deus, ela
descansa o nosso coração, a nossa mente, porque só a palavra do Senhor nos renova, né? E mesmo que muitas vezes você está tão cansado, cheio de problemas, com tanta coisa que tem no dia a dia, mas quando você para ouvir a voz do Senhor, para falar com Deus, então, com certeza, eu sempre digo, meus amados, quando a gente curva o nosso joelho, a nossa cabeça para falar com Deus, quando você levanta, você sempre levanta outra pessoa. Glória a Deus. Você sempre levanta aquela pessoa forte para enfrentar tudo que vem na frente. Verdade. Porque com Deus, é como a palavra do Senhor nos afirma, somos mais do que vencedores. Aleluia. Jesus, não é verdade? Então vamos orar, vamos agradecer a nosso Deus. Meu boa noite para todos vocês que tá já. Olha, não fiquem ansiosos para chegar domingo, viu? Mas fiquem tranquilos, fiquem calmos. Ah, mas eu queria ir domingo, mas eu não posso, porque eu estou meio gripada, eu estou meio assim, até assado. Calma. Calma, vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora, vai estar todo mundo lá juntinho, nos abraçando, nos beijando, tá sempre juntinho, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Então, vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Deus por este dia que Deus te deu. Nunca é demais. Nunca é demais, nunca, nunca. Nós temos tanto, tanto, tanto que agradecer a Deus, Verdade. que muitas das vezes, meus amados, só pedimos. Senhor, eu quero isso para meu filho, Senhor, eu quero isso para meu marido. Não Senhor... tem mal nenhum pedir, não. Não, mas claro, de jeito nenhum, né? Mas melhor é agradecer. Oh, aleluia. Agradecer é muito bom. Amado, então vamos orar? Vamos. Você daí, a gente daqui, cobrir a sua cabeça aí, neste momentinho, largue tudo que você está fazendo e vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças e glória nós te damos, Jesus. Por mais este dia que o Senhor nos concedeu, Jesus. Por mais este dia que o Senhor nos renovou as nossas forças, meu Pai. Glória a Deus. Que o Senhor, meu Pai, nos guiou a toda a verdade, ó Deus. Que o Senhor nos dirigiu, ó Pai, como esposa, como esposo, ó Pai, como filho, como irmã em Cristo, ó Pai. E aqui nós estamos para te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Somos o que somos, Senhor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, Jesus, que se renova todos os dias das nossas vidas, Pai. Pois não somos nada sem ti, ó Deus. Que o Senhor cresça cada vez mais, que nós possamos diminuir, ó Pai. E que a tua graça cresça, meu Pai, cada vez mais dentro de cada um de nós, Senhor. Que podemos sempre reconhecer, ó Deus, que o Senhor é grande. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus, ó Pai, que nos guia toda a verdade, Jesus. Ó Deus maravilhoso, que nesta noite, Jesus, visita, meu Pai, todos os Teus filhos, aonde estiver, Pai. Que Tu és Deus de longe e Deus de perto, Pai. Visita onde se encontram os Teus filhos, ó Pai, os Teus pastores, ó Deus. Pregando a tua palavra, Senhor, levando a tua palavra de conforto, meu Pai, palavra, meu Pai, que levanta aquele que está caído, Jesus. Pai, que não possamos jamais baixar nossa cabeça, Senhor, mas sempre olhar para Ti, Pai, sempre olhar para frente, ó Pai, sempre dizer que só o Senhor é Deus e não existe outro. Aleluia. Pois não somos nada sem Ti, ó Pai. Não somos nada, porque o Senhor é a razão da nossa vida. Nos dirige, nos capacita, Pai, nos orienta, Deus, nos aconselha, Deus, nos mostra onde estamos errando e falhando, Pai. Pois queremos, meu Pai, fazer sempre a Tua vontade, Jesus. Porque a Tua voz, meu Senhor, nos fortalece, Senhor. Pois visita aqueles que estão nos hospitais, meu Deus. Vai de encontro destas famílias, Pai, que perdeu um ente querido, Jesus. Consola e conforta com o Teu poder e a Tua graça, Pai. Que o Senhor, meu Deus, graças te dou, meu Deus, pela minha casa, pela minha família, Pai, pela minha família espiritual, meu Pai, espalhado por este Brasil inteiro, Pai. Toma os teus pastores nas tuas mãos, meu Senhor. Capacita cada um deles, meu Senhor. Que possamos cada vez sempre fazer a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai.
Por isso, nós juntos te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.